Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos e todas muito bem-vindos ao meu canal. Professor Francisco dando continuidade à resolução da prova SAEP do terceiro ano do ensino médio 2016. Vamos lá para a questão de número 26. O dono de um estacionamento calcula o valor V em reais que seus clientes pagam em função do tempo T em minutos para utilizar o estacionamento através da expressão V é igual a 0,1 vezes T. Devido ao horário de funcionamento do estabelecimento, T varia de 0 a 480 minutos. O gráfico que representa o valor V em reais em função do tempo T em minutos é. Então aqui a gente vai focar, pessoal, na lei de formação dessa função que determina o valor pago pelo estacionamento, tá certo? A gente tem aqui uma função linear, que daqui a pouco eu vou falar mais sobre as características dessa função. Mas na função linear, que é um tipo específico de função afim, a gente tem aqui o coeficiente 0,1, aquele valor que está na frente do t, né, que é a variável independente. Então a gente tem o valor 0,1, que é um valor positivo. E nesse caso, pessoal, todas as funções com essa característica, ela vai ter um gráfico crescente, ou seja, com a sua reta, que toda função afim tem por gráfico uma reta, então a gente vai precisar ter uma reta ascendente, tá? Uma reta subindo, por assim dizer, do modo popular. Então com isso a gente já elimina a letra D e a letra E, cujos gráficos são retas descendentes, como vocês podem ver aqui. Mas vamos lá, a nossa lei de formação é 0,1t, que como eu falei, é uma função linear, é uma função do tipo afim, onde a característica principal é o valor do coeficiente b, né, que a gente chama de coeficiente linear, igual a zero. Então vamos lá, nesse caso aqui, ó, o valor v é 0,1 do tempo, né? 0,1, pessoal, é a mesma coisa que um décimo, e um décimo é a fração que representa 10%, beleza? Então a gente pode afirmar com certeza que o valor v é o tempo t dividido por 10, ou seja, 10% significa a gente pegar um valor e dividir ele por 10. Então agora a gente pode analisar as outras três alternativas aqui, ó. Por exemplo, na letra A gente tem o valor V multiplicado por 10. É só a gente olhar aqui, ó. Por exemplo, quando T é igual a 80, qual é o valor de V? 800, ou seja, é 80 multiplicado por 10. Pega um outro valor aqui. Quando T for 400, então qual vai ser o valor de V? 4.000, que é 400 vezes 10. Então a letra A também está descartada. Vamos dar uma olhadinha agora na letra B, ó. A gente percebe que V é igual a T. O mais fácil para a gente analisar aqui, ó. Quando T é 240, V também. Quando T é 360, V também. Então a letra B também está descartada. Sendo assim, sobra para a gente a alternativa C, que realmente V é igual a T dividido por 10. É só a gente observar aqui, ó, quando V for 10, T é 100, ou seja, 100 dividido por 10 é igual a 10. Sendo assim, a alternativa correta da nossa questão é a letra C. A questão 40 diz o seguinte: a função polinomial do primeiro grau f de R em R possui coeficientes angular e linear igual a 2. A primeira característica aqui, ó, tanto o angular quanto o linear é igual a 2, ou seja, eles são iguais, beleza? Essa é uma informação importante para a gente, tá? A representação gráfica dessa função f é. As funções afins, como a gente já sabe, tem esse formato, né? f de x é igual a x mais b, onde a gente chama de coeficiente angular e b a gente chama de coeficiente linear. E aqui a gente vai começar trabalhando pelo coeficiente linear, pessoal. Qual é a característica do coeficiente linear? Que ele é o ponto onde o gráfico corta o eixo y. Ou seja, o nosso coeficiente linear é igual a 2. Então o valor de b da nossa função tem que ser igual a 2. Ele vai cortar assim, então, o gráfico do eixo y no ponto 2. Sendo assim, quais são as alternativas ou a alternativa que a gente já pode eliminar? Pode eliminar aqui a letra C, porque o gráfico está cortando o eixo y aqui no ponto menos 2, tá? Mas vamos pensar aqui o seguinte, ó, coeficiente angular. Tem uma outra informação importante. Quando o coeficiente angular for positivo, a função é crescente, ou seja, o gráfico dela vai ser um gráfico ascendente. Sendo assim, quais são as alternativas que a gente pode eliminar aqui? A gente pode eliminar a letra B, que é um gráfico descendente, e a letra E, que também é descendente, beleza? Mas agora, como saber qual é o ponto onde o gráfico vai cortar o eixo X? Porque onde vai cortar o eixo Y, a gente já sabe. Então vamos pensar aqui, ó, nessa característica que eu falei aqui, ó. Ele diz que os coeficientes angular e linear são iguais a 2, ou seja, eles são valores iguais. E quando isso acontecer, pessoal, guarda esse macete aí que já vai valer o teu like, tá? Não deixa lá para o final para não esquecer. Toda vez que a gente tiver coeficiente angular e linear iguais, o gráfico vai cortar o eixo X, ou seja, o eixo horizontal, no ponto menos 1. E isso está acontecendo aonde? Na letra A. Sendo assim, a gente elimina então a letra D e a alternativa correta da questão
É a letra A. Questão de número 41. Júlia iniciou um programa de exercícios físicos no primeiro dia de agosto de 2015 e perdeu 200 gramas ao final do primeiro mês. Cada mês subsequente, ela perdeu 300 gramas a mais que a quantidade perdida no mês anterior. Ela seguiu esse programa até conseguir perder 2.000 gramas durante um mês. Dessa forma, em qual mês Júlia perdeu 2.000 gramas? Bom, pela própria fórmula que a gente já está vendo aqui, a gente percebe que é um problema de progressão aritmética, né? Que a gente vai poder trabalhar aqui com a fórmula do termo geral das progressões aritméticas. Mas vamos lá, vamos pegar essas informações aqui numéricas que o enunciado está dando para a gente. Segundo o enunciado, Júlia perdeu no mês de agosto de 2015 200 gramas. E a cada mês subsequente ela perdeu 300 gramas a mais. Esse é um dado importante aqui para a gente, tá? Isso quer dizer que no mês de setembro de 2015 ela perdeu 500 gramas, no mês de outubro ela perdeu 800 gramas, sempre aumentando 300 gramas. E aí é aquela pergunta que o problema está fazendo, né? Em que mês ela vai perder 2.000 gramas? Então vamos criar uma sequência numérica com esses valores aqui. 200, 500, 800 e em um determinado mês ela vai perder 2.000 gramas. Então a gente tem aqui claramente, pessoal, uma progressão aritmética, uma sequência de números onde a partir do segundo, o próximo termo vai ser sempre o anterior somado com um valor fixo, que é esses 300 gramas aqui, que a gente vai dar nome para ele já já, beleza? Então aqui, ó, nessa sequência aqui, vamos identificar alguns termos. O 200 é o primeiro termo dessa sequência, a gente chama de A1, e o 2.000 é o último termo, a gente chama de AN. Então a gente já tem dois valores que a gente pode substituir na fórmula do termo geral aqui, ok? Mas outro valor que a gente vai poder substituir aqui, pessoal, é o de R, que a gente chama de razão, que é exatamente aquele valor que vai sendo somado a cada mês, que no enunciado aqui a gente vê como 300 gramas. Mas se por acaso o problema não fornecesse essa informação para a gente, como é que a gente chegaria na razão? A razão pode ser calculada a gente pegando qualquer termo e subtraindo do seu anterior. Como, por exemplo, eu posso pegar 500 e subtrair do anterior dele, que é 200. Fazendo isso, a gente chega aqui nos 300, ó, que é exatamente a informação que ele deu aqui. Então a gente tem a nossa razão R. Então vamos lá, vamos pegar a nossa fórmula do termo geral e substituir essas três informações, né? O AN, o A1 e o R. Fazendo isso, ó, o AN é 2.000, que a gente tem aqui, ó. O A1 200 e a razão é 300. Esse N, pessoal, vai ser exatamente a posição, porque aqui a gente tem a N, A1, esse númerozinho aqui de baixo é chamado de índice, que indica exatamente a posição onde o número vai estar, que no caso aqui vai corresponder exatamente ao mês que a gente está procurando, tá? Então vamos nessa aqui, ó. Vamos fazer o que aqui? Primeiramente distribuir o 300, tá? O 300 vai multiplicar tanto pelo N quanto pelo menos 1. Sendo assim, a gente vai ter aqui, ó, 2.000 igual a 200 mais 300 vezes N, 300N, e 300 vezes menos 1, menos 300. Aqui agora eu posso fazer o quê? 200 menos 300. Ó. Sinais contrários, a gente subtrai e dá o sinal do maior, né? Então vai ficar 300 menos 200 dá 100, só que vai ficar 100 negativo, porque 300 é o valor de maior módulo. Então aqui a gente fica com 2.000 é igual a 300N menos 100. Esse menos 100 pode ir para o primeiro membro somando, então fica 2.000 mais 100. É igual a 300N, 2.000 mais 100 é 2.100, 300 está multiplicando, passa dividindo, então o N da gente fica 2.100 dividido por 300, que é igual a 7. Então, Júlia vai perder 2.000 gramas no sétimo mês, a contar a partir de agosto de 2015. Então, vamos pensar aqui um pouquinho. O mês 1 é o mês onde ela perdeu aqui os 200 gramas, né, que é agosto de 2015. Então, o que é que interessa para a gente? O mês 7, a considerar agosto como o mês 1. Se você for buscar no calendário aí, você vai encontrar na posição de número 7, a partir de agosto, exatamente o mês de fevereiro de 2016. Sendo assim, a alternativa correta da nossa questão é a letra C. Vamos lá para a questão 42. As raízes de um polinômio QX de terceiro grau são menos 3, menos 1 e 2. A expressão que pode representar a forma fatorada desse polinômio é. A forma fatorada de um polinômio, pessoal, ela tem esse aspecto aqui. Um polinômio P de x qualquer, a gente tem x menos x1 vezes x menos x2 vezes, reticências, x menos xn. Quem são esses x1, x2 e xn? São as raízes do polinômio, tá? Então sempre vai ser x menos o valor dessa raiz. O nosso polinômio é um polinômio do terceiro grau, então a gente pode representá-lo de forma genérica aqui, ó, ele está batizado aqui no enunciado como q de x, como sendo q de x igual a x menos x1 vezes x menos x2 vezes x menos x3, ou seja, 3 raízes. Então agora basta a gente substituir os três valores que o enunciado está dando para a gente aqui, ó. Fazendo isso, vamos ficar com x menos menos 3, que é a primeira raiz, x menos menos 1, que é a segunda, e x menos 2. Só que menos com menos aqui vai dar mais, né? Então, reescrevendo isso aqui, ó, q de x é igual a x mais 3 vezes x mais 1 vezes x menos 2. Essa é a forma fatorada do nosso polinômio. A alternativa correta da questão, então, é a letra B.
Bom, pessoal, com relação aos descritores, na questão de número 26, o descritor está no eixo número 3, números e operações, álgebra e funções, que é o D35, identificar o gráfico que representa uma situação descrita em um texto. Na questão 40, o eixo também é o 3 e o descritor é o 23, reconhecer a expressão algébrica de uma função do primeiro grau, dado o seu gráfico ou vice-versa. Na questão de número 41, o eixo também é o 3 e o descritor é o 21, resolver problema envolvendo PA e PG, dada a fórmula do termo geral. E na 42, ainda no eixo de número 3, o descritor 25 é relacionar as raízes de um polinômio com sua decomposição em fatores do primeiro grau. Bom, galera, esse foi o nosso vídeo. Esperamos que vocês gostem. Confirma aí com o teu like, se inscreve se não estiver inscrito. Beleza? Grande abraço e até o próximo vídeo.